Aqui nesse auditório, sentado nessas cadeiras, existem pessoas que passaram ou passam por dores inimagináveis por nós. Eu não preciso conhecer particularmente vocês, mas depois de 20 anos atendendo num consultório, eu sei que aqui neste auditório tem pessoas que foram abusadas na infância sexualmente. Eu sei que tem pessoas cujos pais não cumpriram o dever de educar e de amar. Eu sei que tem pessoas que foram traídos afetivamente. Eu sei que tem pessoas que apostaram tudo e perderam. Eu sei que tem pessoas que não realizaram parte significativa dos seus sonhos. Mas o mais importante é que é muito fácil diagnosticar ou detectar nossas incongruências, as nossas incompetências. É muito fácil diagnosticar, por exemplo, a dor do mundo, o caos da terra. Mas o que nos caracteriza como sendo luz do mundo e sal da terra é que temos dentro de nós um potencial imenso de reverter todas as situações e entender de forma plena aquilo que Paulo nos aconselha, que aparentemente é algo que muitas vezes, dependendo do momento, parece desprovido de sentido, quando ele diz aos romanos: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Cristo Jesus para convosco. Aparentemente, no momento de desgraça, não há sentido em ver graça. Acontece que a não graça não percebida por nós é pelo olhar que temos sobre o evento de uma perspectiva momentânea. E Deus, que tem uma perspectiva de eternidade, sabe que aquele momento que reputamos como desgraça, na verdade é a graça abundante de Deus acontecendo em nossas vidas. Às vezes não conseguimos perceber isso. Quando você pega um filho seu que está no computador, no WhatsApp, na internet, e assistindo uma minissérie que gosta, e você diz: pare e venha estudar, ele acha que aquilo é graça ou desgraça? Pela risada vocês sabem a resposta. No entanto, aquele pai que pede para aquele filho interromper aquele momento de lazer, que parece muito agradável para eles no primeiro momento, aquele pai acha que está provocando alguma desgraça na vida daquele filho quando ele pede para ele parar para estudar? Então imagine então que Deus, que é perfeito, sempre que nos pede para parar para entender uma lição, está querendo construir em nós potências que iremos utilizar no futuro. Aquilo que aparentemente é um diagnóstico de desgraça é apenas uma visão turva de uma realidade que depois irá se desdobrar em graça abundante, porque um Deus que é amor, como define João e também Paulo, não tem nada que não faça, que não tenha um objetivo profundamente amoroso. Mas dizer isso é fácil. Difícil é na hora do vamos ver, do teste, quando a gente está no momento ruim, imaginar essas questões e conseguir manter o que Emmanuel nos solicita, manter um estado de prece. Sabe que tem dia que a gente amanhece bem? Acontece com vocês? Tem dia que a gente amanhece bem, toma banho, se acha até bonito. Aí veste uma roupa, canta no banheiro, because I'm happy, já vai naquele clima, vai no sinal, se alguém passar pelo seu carro, você não liga, diz, deve estar com algum problema, deve estar indo para o banheiro, está apressado. Você compreende as pessoas, aí você pensa assim: eu queria ser assim o tempo todo. E no outro dia, você está no caos total, oscilando. Se uma pessoa tirar uma piada com você no ambiente de trabalho, você já fica raivoso. Se alguém der uma risada, você pensa que é com você, porque você fica paranoico. A gente oscila nesse momento. E quando a gente pensa em frustração, a gente pensa que a frustração, ela é fruto, eu vou deixar para falar de perdas no final, a frustração é fruto de uma expectativa. Vocês devem conhecer o Sermão da Montanha, o Sermão do Monte, como alguns de nós chamamos, e sabe que tem muitas bem-aventuranças. Mas teve uma que recentemente Jesus mandou no meu grupo de WhatsApp, que diz assim: bem-aventurados os que não criam expectativas, porque não serão frustrados. Às vezes, a frustração não é fruto de um fato que não corresponde ao que deveria ser, mas é fruto de que o fato não corresponde às expectativas que eu criei. Portanto, nós vemos quantos casamentos em que as pessoas se sentem frustradas, não porque o outro não é aquilo que pode ser, mas porque não é aquilo que eu queria que ele fosse. Não é aquele marido dos sonhos. Eu lembro que uma paciente chegou para mim e disse: eu vim aqui porque eu quero que você me ajude a trabalhar para eu mudar o meu marido. E eu disse: se a senhora conseguir isso, lance o livro, porque vai vender mais que o Código da Vinci. Se a senhora conseguir mudar o seu marido, vai ser um best-seller mundial.
Porque a energia que a gente tem mal dá para mudar a gente com a disposição que a gente tem para mudar. Na verdade, às vezes nós criamos falsas expectativas sobre o que é um bom homem, sobre o que é uma boa esposa, sobre o que é um bom filho, sobre o que é um bom ambiente de trabalho, e sempre baseado em fatores ilusórios. Eu lembro que sempre que eu vou ao cinema com minha esposa, e na minha casa é assim, a gente resolveu que, como ela gosta de comédia romântica, e eu gosto mais de filme de ação, aí a gente combinou que fica uma parte é comédia romântica e uma parte é filme de ação. Como vocês sabem que em qualquer casa em que as coisas funcionam, quem manda é a mulher, eu vejo 8 comédias românticas para ela ver 2 filmes de ação. Como comédia romântica é muito previsível, vocês sabem disso? Comédia romântica é previsível. Eu sempre aproveito o cinema para observar o comportamento das pessoas. Como eu observava aqui, lá fora, vendo no telão, o comportamento das pessoas quando elas são filmadas no telão. Uns dão assim, outros ficam tímidos, outros ficam constrangidos. Cada um reage conforme tem expectativas sobre como o outro está me vendo. E aí num filme de comédia romântica, geralmente é assim, Stanley. Tem aquela cena do indivíduo dando um buquê de rosas no Central Park com All in Time de Enya tocando no final. Aí a namorada faz assim: cadê que tu faz isso comigo? Por que tu não faz uma surpresa dessa? Eu sempre vejo alguém catucando alguém e na média, em 90% dos casos, é a mulher cobrando do homem. Aí eu fiquei pensando, a gente falta muito. A gente frustra muito expectativas. Mário de Andrade não casou e aí perguntaram para ele: por que você não casou? É melhor manter dezenas de mulheres iludidas do que uma só infeliz. Veja a visão que ele tinha do casamento. Então, a expectativa que as pessoas têm, sobretudo sobre os homens, e aí quando eu comecei a ver os romances espíritas, eu observei uma coisa preocupante, né? Geralmente as mulheres vão para o plano superior e os homens vão para o umbral. Observe essa tendência, é preocupante. A gente termina sendo resgatado. Eu imagino que vocês dão um sorriso irônico. Aí, tá vendo? Tá precisando de mim agora. Né? Nem que seja de uma prece. Expectativas que nós criamos sobre pessoas faz com que relações que são eficientes sejam percebidas como ineficientes por uma visão romanceada da vida, que termina sendo uma visão infantil da vida. Cada um de nós é o que pode ser. Às vezes nós cobramos que o outro seja para nós o que nós não somos para o outro. Queremos uma esposa perfeita sem sermos esse esposo perfeito. Às vezes essa visão infantil faz com que a gente lance olhar sobre a vida dos outros, achando que talvez se eu tiver a esposa do outro, o emprego do outro, o salário do outro, a cultura do outro, eu vou ser feliz. Numa sensação contínua e inacabada de frustração para consigo mesmo, por não se perdoar por se ser quem é. Vivemos hoje um culto à celebridade, de forma tal que as pessoas pensam que uma vida comum é uma vida desprovida de sentido. E não é bem assim. Nós todos fazemos parte de um planejamento que antecede nossas vindas aqui à Terra. E na economia do universo, nenhum de nós é desimportante. Nenhum de nós está desprovido de sentido. E se tem algo importante que nós podemos contribuir com a história da humanidade, contribuir para a evolução do planeta, é sermos nós mesmos. Porque não existe nada mais cômico ou ridículo no ser humano do que tentar ser outra pessoa. Nós não somos diferentes apenas na digital ou na íris. Nós temos umas idiosincrasias, umas características únicas de indivíduo, cuja grande contribuição é ser você. Mas nesse esvaziamento de frustração de um sonho que você não realizou, num ego que você se coloca como abaixo dos outros, você se sente inapropriado, feio, estúpido, incapaz. Foi feita uma pesquisa nos Estados Unidos em que se colocou em consultórios médicos, durante a espera para o atendimento, capacetes de positron para que as mulheres fossem analisadas em seu pensamento enquanto folheavam revistas de moda. Um tomógrafo de positron portátil, ele faz a medida do comportamento neurológico em funcionamento, diferente daquele que você entra como tubo. E eles perceberam que depois de 19 minutos folheando uma revista de moda, as mulheres começavam a produzir sintomas de depressão. Porque elas detectavam algumas coisas. Ela não tem uma boca da Angelina Jolie. Eu não tenho a barriguinha de fulana. Eu não tenho os cabelos de cicrana. Eu não moro na casa de Beltrana. Mas a coisa que mais provocava quase uma tentativa de suicídio
era quando eu olhava e dizia, mas eu também não tenho marido dela. Na expectativa ilusória de que você fica analisando o seu mundo numa projeção que se faz da Matrix, que são os meios de comunicação. Eu chamo de Matrix da Matrix. Você fica olhando lá um mundo perfeito e achando que aqui não há um mundo perfeito. Você está lá, William Bonner. Vocês sabem que 24% dos brasileiros dão boa noite a William Bonner quando termina o jornal? Veja a carência da humanidade. Nem sabe que ela existe, mas boa noite, William. Boa noite. E aí você está lá, olha para o William Bonner, olha para o seu marido. Ele olha para Renata, depois olha para você. Os dois de meia, com camisinha de propaganda de campanha que já foi, creme no rosto, e acha que é infeliz. O próprio fato de nós estarmos rindo da cena que eu estou descrevendo significa que a gente acha a nossa vida ridícula. E ela não é ridícula. Ela não é ridícula. Nós criamos fantasias de felicidades que estão lá fora. Esquecemos do quanto de amor já está aqui dentro. Eu lembro que certa feita eu vinha de uma viagem internacional, pousei com um amigo meu aqui em Recife, fomos para Campina Grande e passamos entrando pelos canaviais de Pernambuco para sair na Paraíba, desviando aqui a 101-230, passamos por Juripiranga, uma cidade de fronteira entre a Paraíba e Pernambuco, uma clássica cidade nordestina com cerca de 3 mil habitantes. E havia um senhor de mais ou menos 80 anos, de mãos dadas com a esposa, naquelas cadeiras de macarrão, que quem é do Nordeste sabe do que eu estou falando, se balançando, com os filhos ao redor. Naquela rua clássica que tem um canteiro no meio e a igreja no final. E esse meu amigo dizendo assim, olhando essa cena, eu me lembrei da poesia de Drummond sobre Tabira. Já sei, a poesia diz assim, sobre a cidade dele que era pequenininha no interior de Minas. Passa uma vaca, a vaca vai. Passa um burro, o burro vai. Ô vida besta, sou. Aquela